Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo da série psicológica do Espírito de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Como sempre, o nosso convite para que o nosso estudo seja realizado em momento oportuno e ambiente tranquilo, onde possamos estar abertos e sintonizados com a espiritualidade superior e com as lições que ela vem nos indicar. Convido a todas e todas, como sempre, para que possamos fazer juntos a nossa prece. Então, mentalizando a imagem de Jesus, nosso querido amado Rabi, vamos elevar o pensamento ao nosso Pai, Senhor de todas as coisas, Pastor de nossas vidas, e agradecer por essa oportunidade, a oportunidade da vida, a oportunidade da encarnação, a oportunidade da família, do lar, da saúde, do trabalho, tantos bens materiais e espirituais, Pai, que você coloca em nossas mãos. Te agradecemos, Pai, por cada um deles. Mas tão carentes que somos, nós pedimos, primeiro pelos nossos amores. Ampara os nossos amores desencarnados aonde eles estiverem no mundo espiritual. Que eles recebam a Tua luz e o nosso amor na nossa certeza do reencontro na vida futura. Ampara os nossos amores conosco na matéria, mostrando a eles a importância dos valores morais acima dos valores materiais, de se tornarem pessoas melhores. Auxilia, Pai, os que sofrem nas ruas com fome, com frio, os que estão nos hospitais com dores, os que vivenciam a solidão nos asilos, nos orfanatos, os que sofrem as consequências dos seus erros nos presídios. Ampara os que estão na zona umbralina, sofrendo, aqueles que na vida material encarnados passam por dificuldades, às vezes calados nos seus lares, nas ruas, nos seus trabalhos. Auxilia, Pai, cada irmão em sofrimento, que eles possam ter a certeza que no momento mais difícil você nos toma em teus braços e que a noite é sempre mais escura antes de raiar o sol. Que eles possam ter a certeza de que após o sofrimento virá a calmaria, que após as dificuldades virão os aprendizados, o fortalecimento, a evolução e a felicidade. Por fim, para nós mesmos. Nos auxilia na nossa jornada de progresso a termos fé, resignação, esperança diante das provas e expiações. Nos ajuda no momento de calmaria a termos equilíbrio e discernimento. Ampara o nosso propósito de aprendermos, mas que jamais fiquemos de mãos vazias e possamos auxiliar os próximos. Nos ajuda nessa jornada de autoesclarecimento e ampara cada um dos trabalhadores da tua seara do bem. Ampara essa espiritualidade maior que está conosco, todos que acompanham esse estudo. E em teu nome te pedimos autorização para iniciar o estudo de hoje. Assim seja, damos graças a ti. No estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, uma série composta por mais de 16 livros, nós iniciamos o trabalho do livro Ser Consciente. A série psicológica de Joana de Ângeles compreende que os problemas da psique humana ultrapassam apenas esta encarnação, apenas experiências vividas nesta etapa da matéria, mas que abrange, dentro de uma ideia de transcendentalidade, questões que são anteriores aos problemas que o espírito apresenta apenas nessa existência. No mundo material, a psicologia transpessoal de Abraham Maslow, representa essa quarta força que a Joana de Ângeles vai trabalhar nesse livro e vai nos mostrar como a psicologia espírita vem complementar, trazendo a esse caráter de transcendentalidade, a dimensão espiritual do ser. E vem propor como terapia a terapia do amor de Jesus, que é uma terapia de libertação pelo alto amor, o alto cuidado, que nos leva a amar o próximo, que nos leva a amar a Deus e, portanto, a evitar conflitos e sofrimentos. Nessa obra Ser Consciente, aprofundamos então o estudo dos livros anteriores, desta vez focando em alguns conceitos novos que vamos desenvolver inclusive nessa aula de hoje e que vão aperfeiçoar a nossa compreensão dessa psique que o Espírito traz
e de como nós podemos tentar buscar evadirmos desses conflitos e dessas dificuldades. Nosso estudo de hoje envolve a introdução do capítulo 6. E a primeira parte da introdução, a Joana de Anjos vai trabalhar o ser consciente, chamando a atenção exatamente como na imagem, que o homem, na contemporaneidade, ele é esmagado por conflitos internos. Ele vivencia uma série de dores, sofrimentos, de aflições, em que internamente representam um desequilíbrio, mas que externamente ele tenta mascarar, buscando o êxito exterior, buscando a satisfação nas vitórias aparentes do mundo material. Embora essas realizações externas elas possam momentaneamente acalmar as ansiedades, né? Momentaneamente o triunfo externo possa tentar apaziguar, ele não consegue vencer ou resolver os problemas interiores que o espírito tem. E isso é importante porque a verdadeira realidade é a realidade interior. Na realidade, o mundo externo é lido a partir do nosso mundo interno. Nós enxergamos o mundo a partir da nossa realidade íntima. Então, a Joana adverte que precisamos considerar o homem como a sua própria mente, ou seja, aquilo que nós cultivamos no nosso campo íntimo, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas, eventualmente, ações, decorrem desse processo mental, de forma que aquilo que nós cultivamos na mente é o que representa verdadeiramente a nossa essência e legitimidade, porque as nossas palavras, as nossas ações, elas vão decorrer da nossa mente, vai decorrer de fato dessa nossa estrutura mental. Então, para resolver esses problemas dos conflitos internos, não adianta buscar soluções externas. O homem precisa enfrentar esse paradoxo do que ele aparenta ser, essa busca de aparente sucesso, com o que ele efetivamente é. Ou seja, aqueles conflitos internos que ele precisa enfrentar as suas tendências que acabam comandando ele e buscar fixar em novos paradigmas, tentar buscar fixar em novos valores que sejam capazes de efetivamente o libertar. Então, o ser consciente para Joana de Anjos é aquele que trabalha inicialmente a partir da sua realidade psicológica. Aquele que busca se conhecer, busca se aceitar e busca, portanto, aprimorar aquilo que ele verifica que é necessário ser modificado. Então, a lucidez, o discernimento de quem nós somos e quem nós precisamos ser depende de um processo chamado autoanálise. E a autoanálise é olhar para dentro de si sem máscara. Identificar não só as coisas boas, as virtudes que possuímos, mas também encontrar as dificuldades morais, encontrar os defeitos que nós temos. Sem julgamento, porque o julgamento não colabora com o processo de transformação íntima, mas igualmente sem justificação, sem tentativa de colocar as nossas dificuldades ao revés dos outros ou da vida, reconhecendo o nosso papel com o nosso livre-arbítrio e, portanto, a nossa responsabilidade sobre o que nós fazemos. A busca, portanto, da autoanálise é uma busca de autodescoberta. E essa autodescoberta, essa identificação dos valores que possuímos, essa identificação, em última medida, de quem nós somos, ela demanda um trabalho posterior, que é o trabalho de transformação interior, que é o trabalho de reforma íntima para nós nos tornarmos melhores. E aí nós vamos ter uma série de instrumentos que Joana de Anjos chama a atenção, que colaboram com esse processo de reforma íntima, que é o auto-amor, a autoestima, a oração, a relaxação e a meditação, nas palavras de Joana. Joana vai explicar então que o auto-amor, a busca por amar a si sem julgamentos, é importante porque ensina a nós nos encontrarmos sem máscaras, sem busca por fuga dos nossos defeitos, e ajuda a desvelar os nossos potenciais íntimos da força que nós possuímos, porque ajuda a nós nos amarmos e compreendermos que não somos perfeitos, mas somos dignos de amor e que temos potencial de sermos melhores. Junto ao auto-amor, a Joana propõe a autoestima, que vai conduzir à fraternidade, porque uma vez que eu me ame e guarde estima comigo próprio, apesar dos meus defeitos, eu passo a conviver de forma saudável com o próximo, que igualmente tem efeito e que igualmente é necessitado da minha atenção.
Com a oração amplia-se a faculdade de entendimento da existência e da vida real, porque tanto a oração quanto a meditação nos ajuda a crescer de dentro para fora, na medida que elas nos conectam com a consciência superior, com Deus. E essa conexão com a consciência superior permite que nós tenhamos, e vamos ver isso daqui a pouco, um estado alterado de consciência, onde encontremos respostas que não encontraríamos na nossa consciência, que ainda não está bem desenvolvida. Então ela amplia a nossa faculdade de entendimento da vida, nos ajuda a crescer de dentro para fora, e a atividade de relaxamento vai nos proporcionar harmonia na medida em que permite que nós possamos nos situar as nossas emoções, situar a nossa realidade mental numa outra posição, o que também alarga os horizontes da vida, uma vez que permite que a gente se movimente com mais tranquilidade e equilíbrio. Então, o processo de conscientização do ser, como a imagem representa, é um processo de olhar para dentro, para entender o que há dentro e saber como nós vamos nos comportar para fora. O autoconhecimento é a etapa essencial, porque não tem como se conscientizar sem saber quem nós somos. Então, a tentativa de postergar esse processo de autoconhecimento faz com que o espírito não se realize satisfatoriamente, porque não adianta nós conhecermos o mundo se nós não conhecermos a nós mesmos, que somos o nosso verdadeiro mundo. E aí, por mais tempo que esse espírito fique sem se autoconhecer, mais tempo ele permanece perdido, ignorando a si mesmo, ignorando, portanto, a realidade, ou seja, o modo como ele enxerga as coisas e o modo como ele atua perante a vida. Então, esse processo de autoconhecimento é um processo contínuo, de análise diária, onde nós vamos, através de uma busca com o auto-amor, identificar quem nós somos e avaliar como nós devemos ser. Novamente, a Joana insiste na oração, na meditação, como recursos complementares, com uma frase muito importante, inclusive, que é a frase de que quem ora fala. Quando nós oramos, nós estamos fazendo um processo de terapia com Deus, que nós estamos falando aquilo que nós sentimos, nós estamos explicando o que nós precisamos, nós estamos conversando sobre as dificuldades que vencemos. Então não esqueçamos desse excelente terapeuta que é o nosso Pai, que está disponível para ouvir as nossas preces, e passemos a não usar fórmulas sacramentais, a não usar palavras nas preces que não representem os nossos sentimentos, mas conversemos com o nosso Pai, conversemos com Ele. E outro instrumento é o instrumento da meditação, porque ela fala que se quem ora fala, quem medita ouve. E às vezes nós religiosos temos mais o hábito de fazer preces do que meditação, de mais pedir do que ouvir. E é através da meditação que nós ouvimos a espiritualidade superior, é através da meditação que vem a resposta que Deus dá para a gente através de nós mesmos, ou seja, o self, que a Joana também vai trabalhar, o acesso à consciência divina e a resposta num estado alterado de consciência que chega para nós através de intuição, através de pensamento, através de sensações que nós vamos perceber através da meditação, que são recursos, a prece para nos exteriorizarmos e nos elevarmos a Deus, e a meditação para nos interiorizarmos e nós encontrarmos, enxergarmos as soluções que são recebidas a nós. Então, o ser consciente é um ser firme, mas isso não quer dizer que ele tem carranca, que ele não tem bom humor, porque o ser consciente é jovial porque acredita que a vida tem oportunidade de alegria, de transformação, mas ser jovial também não representa vulgaridade, a busca pela satisfação dos interesses materiais. O ser consciente é complacente com o erro dos outros porque sabe que erra, mas sem conivência com o mal. Assim como é bondoso com os outros que sabe que todos precisamos ser amados, mas sem anuência com o erro. Não há verdadeiro amor que cala ou que silencia diante do erro. A autoeducação demanda uma educação também do outro. Então ele ajuda e promove aquele que recebe socorro e sempre segue adiante ajudando, sem pedir retribuição, porque entende que amar é mais importante que ser amado. O ser consciente, então,
é o espírito que é responsável porque não se permite repousar enquanto tiver dever a cumprir, que conhece as suas possibilidades, conhece as suas responsabilidades e coloca-se em ação sempre necessário, aberto ao amor e aberto ao bem. E esse é o objetivo da obra, o ser consciente. Estudar algumas problemáticas do ser humano à luz dessa teoria da psicologia, a teoria transpessoal, que é a quarta força, como vamos ver daqui a pouco. Colocando uma ponte entre essa psicologia de Abraham Maslow, entre a psicologia transpessoal e a psicologia espírita que a doutrina traz, que vai nos dar uma dimensão mais profunda e integral do ser para essa teoria. A primeira parte do livro, então, a Joana vai trabalhar a quarta força, ou seja, ela vai discutir aqui a teoria transpessoal da psicologia. Na segunda parte, ela vai fazer uma reflexão sobre o ser e a pessoa, ou o ser e a personalidade, a explicitação efetivamente nessa encarnação de uma parcela da nossa individualidade. Na terceira parte, vai analisar os problemas e os desafios que o espírito vivencia, assim como na quarta parte, os fatores de desintegração dessa personalidade, e na quinta parte, os problemas humanos que decorrem. Na sexta parte, ela olha para dentro e busca analisar os condicionamentos, os atavismos que trazemos, para na sétima parte, discutir a conquista do self, essa capacidade de integração com a consciência divina, através da busca das respostas que podem ser encontradas em nós mesmos, desde que nós sejamos capazes de ter esse estado alterado de consciência. Na oitava parte, o silêncio interior, a importância dele no nosso processo. Na nona parte, a felicidade. E, por fim, a conquista de si mesmo, que é o processo de formação desse ser consciente. Vamos então estudar? Primeiro capítulo, a quarta força. Os problemas profundos da personalidade humana não conseguem ser resolvidos apenas pela busca da compreensão dos fenômenos materiais. É insuficiente identificar nos problemas da psique humana as causas que têm origem apenas na personalidade ou que têm origem apenas nessa encarnação. Há problemas profundos que transcendem essas questões, que são trans-humanos, ou seja, que não são desta encarnação ou do corpo físico. Então as teorias tradicionais, seja as teorias freudianas, que trazia uma psicologia baseada numa visão analítica, onde nós poderíamos encontrar na infância ou no próprio desenvolvimento da vida a origem dos traumas e dificuldades, ou mesmo a psicologia de Jung, que traduz na ideia de consciência coletiva e de arquétipos sociais a resposta para algumas dificuldades, são insuficientes, fazendo com que o inconsciente seja cada vez mais investigado pelos novos psicólogos. E aí nós temos o Heine, o Ilbe, o Groff, o Kubler, o Rossi, o Moody e tantos outros que vão compor essa nova parcela da psicologia que a Joana chama de quarta força, que é a psicologia transpessoal ou a psicologia profunda, que vão compor junto com a psicanálise freudiana, junto com a psicologia humanista e o próprio behaviorismo, as dimensões da psicologia que tenta entender o ser humano sem negá-la, mas apenas aprofundando essas outras forças. Então a quarta força é essa psicologia transpessoal ou essa psicologia profunda. E essa psicologia profunda ou transpessoal que entende uma transcendentalidade dos problemas da psique que não podem ser resolvidos apenas por uma dimensão material ou uma dimensão estática das experiências vividas pela pessoa, ela vai se ligar com o avanço de outros conhecimentos que vão integrá-la e vão dimensionar ou redimensionar essa quarta força. Então o Jonas de Anjos chama a atenção que o avanço na parapsicologia, na própria psicobiofísica, na psicotrônica e na ciência espírita ampliam o esquema de interpretação do psiquismo. É o encontro da psicologia transpessoal com a psicologia espírita que vai fazer com que essa transcendentalidade dos problemas da psique humana
decorrem do fato do ser humano ser um ser milenar com várias experiências, onde o que nós vivenciamos nessa encarnação é o conjunto de experiências visíveis, que nós vamos chamar de personalidade, mas que não representam o quadro completo de toda a bagagem que esse espírito vivenciou, que é o que nós vamos chamar de individualidade e que representa de fato o espírito em sua plena conjectura. Junto aos avanços da parapsicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica e da ciência espírita, Joana chama a atenção que também os avanços da física quântica, com a relatividade do tempo, do espaço e a teoria da incerteza, abrem perspectivas psicológicas importantes. Nós ainda enxergamos o passado, o presente e o futuro de uma forma linear. E o que a física, pelo menos na relatividade, vem mostrar é que tanto a dimensão de espaço quanto de tempo são dimensões integradas e contínuas da própria realidade. Então, os problemas da psique humana não podem ser identificados como situações que foram vivenciadas pelo espírito, mas situações que continuam sendo vivenciadas pelo espírito na medida em que o ontem, o hoje e o amanhã fazem parte de um mesmo ciclo completo do tempo, onde tudo é solidário e na prática esse espírito vivencia essas questões ainda hoje, o que faz que sejam traumas, que sejam problemas da psique que precisam ser superados. As contribuições do pensamento oriental também vêm auxiliar, inclusive com as terapias libertadoras de conflito, como a meditação, a oração, a respiração, a magnetização da água, instrumentos que são utilizados para produzir estados alterados de consciência e, portanto, acesso à consciência divina que está integrado nessa perspectiva também da relatividade do espaço, né, com o espírito e que vem trazer também instrumentos para auxiliar na liberação do conflito. A telepatia, a clarividência, os fenômenos retro e pré-cognitivo, né, a mediunidade em geral, também passam a ser instrumentos que ajudam na análise transpessoal, porque permitem solucionar enigmas dos pacientes que são marginalizados muitas das vezes pela psicologia como doentes, mas na verdade são apenas médios, são apenas sujeitos portadores dessa dimensão transcendental de forma mais ampla. Então a quarta força, né, essa teoria da psicologia transpessoal, vai nos ajudar a admitir que o ser humano é formado por elementos muito mais complexos que escapam a uma observação superficial, que escapam a uma análise que olhe apenas para o corpo físico. Uma concepção materialista do homem não atende às suas necessidades éticas, não atende à resposta aos próprios problemas e questões sociológicas e não ajudam a elucidar esse ser psicológico. Igualmente, um espiritualismo tradicional das outras religiões que considera, além dessa dimensão material, uma dimensão espiritual, ou seja, não há só corpo, há espírito, também é incompleto, porque ela não consegue fazer essa ligação, então, de como esses problemas que esse espírito vivencia, ele vem aparentar ou vem aparecer no corpo, falta o elemento intermediário que processa esses fenômenos. E aí, junto com a quarta força, que é a teoria da psicologia transpessoal, a Joana de Anjos vem chamar a atenção para nós do ser trino, que é o reconhecimento de que o ser ele é matéria, ele é espírito, mas existe o perispírito, que vai ser esse elemento intermediário e que vai permitir o acesso entre a matéria e espírito. Leia-se a manifestação na matéria da mente, né, a manifestação do espírito e, portanto, da parcela da individualidade como personalidade, mas igualmente o acesso pelo corpo a estados de consciência alterada, de ligação com a consciência divina e com o mundo espiritual, que vão permitir esse ser alcançar e buscar essa realização planificadora, que se no mundo oriental nós chamamos de nirvana ou samadhi, no mundo ocidental chamamos de reino do céu ou de espiritualidade superior. Então a psicologia transpessoal, como quarta força, vai permitir uma real compreensão da criatura e vai, portanto, auxiliá-la no seu processo
de transformação e busca da felicidade. Para isso, a Joana vai trabalhar no próximo capítulo, definição e conceito, a busca por definir de alguma forma ou correlacionar a psicologia transpessoal. E claro que ela chama a atenção que toda forma de definição é limitativa, é restritiva. Por mais que nós tentemos, as nossas palavras são insuficientes para expressar a realidade e para utilizar os nossos signos linguísticos para dar um sentido aos objetos. Então, toda vez que nós tentamos utilizar uma definição, nós acabamos restringindo muito a compreensão das coisas. Mas ela ainda assim vai, a partir disso, tentar nos mostrar que a psicologia transpessoal ela é um processo de construção, onde elementos são fixados ao longo da evolução do pensamento humano. Então, na própria ética filosófica da Idade Antiga, nós já tínhamos ali a construção de elementos, assim como nas escolas freudianas, junguianas e de Adler, e na própria formação organicista do século XIX, que vão cada vez mais ampliando a concepção do ser humano, ampliando a análise do comportamento humano e ampliando a análise da mente humana. Tanto assim é que essa ética filosófica da antiguidade já reconhecia a dualidade do homem, o que ele atingia com o corpo, através dos sentidos, que é o mundo dos sentidos, né? O tato, a visão, o olfato, a audição, o paladar, e o que o homem atingia pelo pensamento, que é o mundo das ideias, pelo seu espírito. Então, nesse pensamento da ética filosófica antiga, nós já tínhamos a construção de uma ética moral, porque se o homem podia compartilhar da mente do mundo das ideias e com o corpo do mundo da matéria, ele precisaria alcançar o equilíbrio mente-corpo. Ele precisaria construir uma conduta que gerasse uma posição saudável. Ele precisaria, de fato, encontrar uma ética que permitisse viver melhor. E aí o pensamento filosófico da antiguidade, ele é ampliado pelos pensamentos psicológicos de Freud, de Jung, de Adler, que vão paulatinamente reconhecendo os antecedentes dos problemas psicológicos e vão cada vez mais se aprofundando na ideia do inconsciente, que é a base desse reconhecimento do ser individual milenar. E aí Jesus vem como aquele que, por isso que Joana de Ângeles usa ele como elemento central dessa série psicológica, vai conseguir com seu pensamento ético criar uma ponte entre o pensamento filosófico da antiguidade e o pensamento psicológico da modernidade, porque ele vai conseguir juntar essa ideia de uma dualidade do ser dos antigos e da sua ética moral com a busca do reconhecimento dos problemas da mente humana a partir de uma ideia de inconsciência, de uma ideia de um ser que tem questões transcendentais para isso, facultando com a sua terapia do amor a possibilidade de planificação. Então, Joana vem chamar a atenção para a gente que Jesus é o grande marco dessa psicologia transpessoal. Porque quando ele analisava as pessoas, ele não analisava apenas a personalidade. Talvez o exemplo clássico disso seria Maria de Magdala, cujas experiências naquela vida apontavam uma direção, mas que ela era um ser muito mais complexo e apresentava uma dimensão muito mais profunda, e ela era extremamente julgada, e no entanto Jesus a compreendia. Porque diz Joana que Jesus possui uma transcendente capacidade de penetrar nos arquivos do inconsciente do indivíduo. Então, enquanto nós só enxergamos a nossa personalidade, Jesus era capaz de enxergar a nossa individualidade, o nosso conjunto de aquisições ao longo de inúmeras encarnações. É isso que o faz escolher os seus respectivos apóstolos, né? E ele conseguia também penetrar nos arquivos do inconsciente coletivo. O caso mais claro da mulher apedrejada na praça deixa isso bem evidente. Ele conseguia, então, dentro de uma ideia de psicologia transpessoal, identificar os nossos conflitos que transcendiam essa encarnação e, ao mesmo tempo, ele aplicava uma terapia também que é da psicologia transpessoal, que é uma terapia que é pautada
na responsabilidade, na liberdade com a responsabilidade, onde ele trazia com segurança os elementos que permitiam a aquisição da consciência, que permitiam a aquisição do conhecimento de como a pessoa poderia melhorar. Tanto assim é que a sua ética é uma ética de alteridade, é uma ética que permite um relacionamento interpessoal sem conflito e sem culpa, que é a ética baseada num postulado tão simples, né? Não fazer ao próximo o que nós não desejamos que façam conosco. Ou seja, entender e enxergar que o relacionamento interpessoal pressupõe um auto-amor e o amor ao próximo, e que isso é a fonte de resolução de qualquer conflito, de qualquer culpa, porque quem trata o outro como gostaria de ser tratado consegue alcançar um comportamento ético, que é um ético humanista e que é um ético interpessoal que garante o equilíbrio da própria sociedade. A psicologia espírita de Allan Kardec vem aprofundar a psicologia transpessoal que foi desenvolvida por psicólogos no mundo material e que Jesus foi seu maior marco, porque a psicologia espírita vem aprofundar os problemas do ser, vem aprofundar essa dimensão profunda do eu, que é essa dimensão desse ser indivíduo que vivenciou inúmeras encarnações e tem inúmeras bagagens. O próximo capítulo, O Homem Psicologicamente Maduro, vem justamente discutir isso, né? Discutir que o processo de conquista da consciência, o processo de conquista do ser, o processo de conquista do eu profundo, né? Da individualidade, é um processo evolutivo que vai ter diferentes fases, onde o homem vai estruturar-se psicologicamente, onde o homem vai alcançar a maturidade psicológica. Ou seja, é necessário que o homem atravesse diferentes fases para isso. E esse processo de aquisição da maturidade psicológica não é um processo que ocorre apenas em uma encarnação. Ao contrário, dificilmente o desenvolvimento fisiológico é acompanhado do desenvolvimento emocional. Ou seja, é muito comum que no mundo material que vivemos, no planeta Terra, o período infantil, né, que é o período em que as emoções são estáveis, que é o período em que a criança é insegura, que a criança fica triste por qualquer motivo, ou agressiva, esse período infantil dificilmente acaba na infância. Geralmente ele alonga-se, ele predomina, fazendo com que nós tenhamos verdadeiros adultos perturbados, atormentados, inseguros, instáveis, né? E por que isso acontece? Porque nós trazemos essa imaturidade psicológica não da infância, né? A infância é do corpo e não do espírito, né? Na verdade, esse espírito ele já viveu inúmeras encarnações e ele traz diversos atavismos. E atavismos geralmente preponderantemente agressivos, porque nós passamos muitas encarnações vivenciando experiências instintivas, experiências baseadas na matéria. E na medida que nós vamos vivenciando esses atavismos agressivos, na medida que nós vamos vivenciando esses comportamentos instintivos, nós vamos vivenciando experiências que vão pressionando o espírito para que ele possa despertar da necessidade de desabrochar, para que ele possa de fato vivenciar os valores adormecidos, para que ele possa de fato vivenciar o amadurecimento psicológico. Então ele vai ser confrontado com situações que vão forçar ele a entrar em conflito interno, como vimos nos livros anteriores, um conflito entre aquilo que ele é e aquilo que ele deve ser, e esse conflito interno vai acabar forçando ele em algum momento a despertar esses valores adormecidos, em algum momento alcançar o amadurecimento psicológico. Então nós podemos pensar nas provas e expiações não como situações que precisamos passar, mas como oportunidades de amadurecimento psicológico, como situações que buscam desenvolver valores. Então não se refere sobre passar por elas,
mas na verdade é aprender com essas situações, porque se elas são conflituosas, se as provas e expiações são conflitos que nós vencemos, é porque tem algo em nós que precisamos modificar, e é isso que elas vêm buscar. Bem, igualmente, esse espírito ele vivencia fatores compreensivos e fatores que são de difícil liberação que não deveriam existir, que são processos castradores do próprio ambiente, dificuldades de natureza econômica, psicossocial, questões mal resolvidas que acabam contribuindo para que muitas das vezes a imaturidade psicológica ela prossiga. Bem, a imaturidade vai se expressar principalmente através da preservação de conflito. O homem psicologicamente maduro, ele não vai desenvolver conflitos externos, porque ele já resolveu seus conflitos internos, porque ele entende que ele precisa manter o seu equilíbrio. Já o homem imaturo, ele vai preservar conflitos externos porque ele vivencia conflitos internos. E esses conflitos que vão em algum momento tornar necessidade de mudança de comportamento, tornar necessário de fato a mudança de uma posição da sua estrutura psicológica, já que eles vão causar frustração, desconforto e afins. Na maioria das vezes, nós temos fatores genéticos, fatores que podem contribuir para a questão da dificuldade da maturidade psicológica. Uma coisa que Jonas chama atenção é que o perispírito deve ser visto como um modelo organizador biológico, o famoso MOB. Por que ele é um modelo organizador biológico? Porque ele estrutura no corpo a realidade do espírito. Leia-se, ele estrutura no corpo a mente. Então, se há fatores genéticos, fatores biofísicos que dificultam o processo de maturidade psicológica, eles decorrem do espírito, porque o perispírito só vai implementar no corpo esse processo. E lembra que o corpo é instrumento de processo evolutivo, de transformação. Então, se apresenta-se doenças mentais que dificultam o processo de amadurecimento psicológico, elas já são resultados das dificuldades morais que aquele espírito vivencia. E elas se apresentam como elementos ou estruturas que vão forjar o seu processo evolutivo. Então, o nosso perispírito acaba demonstrando que a personalidade, ou seja, aquilo que foi projetado na consciência nessa encarnação, é só uma etapa da nossa individualidade, que é tudo aquilo que está no espírito e que não necessariamente é projetado no nosso corpo nessa encarnação. Então, leia-se também que o esquecimento das vidas passadas representa destacar da nossa individualidade os elementos de personalidade que nós precisamos trabalhar nessa encarnação. Temos muitas dívidas, muitos conflitos psicológicos. Não conseguiríamos dar conta de todos nessa encarnação. Então, nós destacamos uma parcela da nossa individualidade, que é o que representa essa dimensão de personalidade que temos nessa encarnação. E essa dimensão de personalidade, ela acaba sendo essa dimensão que nós precisamos desenvolver, precisamos ajustar para a conquista da maturidade. Então, preciso entender que a maturidade não é algo que se conquista nessa encarnação, não é algo que se conquista apenas com acerto, mas na verdade ela vai ter um curso por diversas encarnações, onde vai ser formada por erros e acertos, e que essas repetições vão acabar construindo, nesse quadro complexo chamado individualidade do homem, o processo de aquisição da maturidade psicológica. E como é esse processo de aquisição da maturidade psicológica? É um processo de se esvair do ego, né? De cada vez menos ter essa projetação da personalidade, mas cada vez mais nós atingirmos o self, ou seja, nós atingirmos a melhor parte dessa semente divina que Deus coloca em gente, nós atingirmos a nossa individualidade em sua plena potencialidade, ou seja, a nossa individualidade em integralidade, nos tornando um homem integral, nos tornando de fato esse ser angelical
ao qual nós fomos criados para um dia sermos construídos como. Então, o processo de amadurecimento psicológico é formado por algumas etapas. O primeiro é o amadurecimento das emoções, né? Os nossos pensamentos levam à construção de sentimentos. E os nossos sentimentos nos mantêm presos, muitas das vezes, num labirinto que nós mesmos criamos. Esse processo de amadurecimento inicia-se com o amadurecimento afetivo, onde nós situamos a nossa necessidade do amor não mais de uma forma infantilizada, narcisista, onde só pensamos em nós mesmos, egoístas, onde nós só queremos para nós. Então saímos da necessidade de um amor imaturo, um amor dependente, para um amor maduro e dependente, para um amor que não é o amor das crianças, mas o amor dos adultos, dos idosos, que é um amor empático, um amor onde eu estou preocupado com o outro, com as necessidades do outro, o amor como doação plena, onde eu entendo que amar é mais importante do que ser amado, onde eu entendo que amar é o caminho para alcançar o amadurecimento afetivo, e aí sim o amadurecimento mental. Porque enquanto na minha mente há sentimentos desequilibrados, enquanto na minha mente o amor que eu vivencio é um amor egoísta, é um amor individualista, eu acabo tendo todos os constrangimentos e todas as falsas necessidades emocionais que esse amor gera. Então, na medida em que nós vamos nos superando disso com o amadurecimento afetivo, nós conseguimos adquirir, através tanto dessa emoção equilibrada, quanto de um conhecimento da filosofia existencial, ou seja, da busca da dimensão da vida, uma perspectiva maior, né? Um encontro da razão. E aí que é o amadurecimento mental. Porque é uma razão que não mais busca a ilusão desse amor desequilibrado, não é mais a razão que busca a fantasia desse amor egoísta, que gera sofrimento, mas é uma razão que, pautada nesse amor abnegado ao próximo, ele acaba se concentrando na realização de ideais maiores, né? Por isso que o amadurecimento mental gera o amadurecimento moral, porque eu já superei esse amor desequilibrado, então eu já superei a sensação dos instintos, eu já superei essa sensação da materialidade, né? Eu já superei as conveniências interesseiras e já começo, portanto, com essa razão equilibrada que busca ideais, me basear numa ética universal, uma ética humanista, uma ética que de fato é de alteridade, onde eu olho para o outro e me comporto pensando no outro. E isso vai conduzir inexoravelmente ao amadurecimento social. Porque se eu tenho um amadurecimento moral e eu começo a me apoiar numa ética universal, significa que eu já estou me autoconhecendo, já estou me autotrabalhando e eu passo a ser harmônico não só na minha realidade mental, mas nos sentimentos, nas palavras, nas ações que decorrem de mim. E eu acabo sendo um homem também harmônico no meu grupo. E aí, portanto, com o amadurecimento social, esse espírito passa a ser aglutinador, ele passa a ser compreensivo, ele passa a ser um líder natural que propicia um bem-estar a todos que estão em sua volta. E o nome desse homem é Jesus, que foi o nosso maior exemplo de homem integral que nós vivenciamos aqui na Terra. No próximo capítulo, então, Modelos e Paradigmas, a Joana vem chamando a atenção que esse processo de evolução antropológico, sociológico, psicológico do homem vem tornando necessário nós revermos esses modelos e paradigmas, porque eles não mais são suficientes para explicar as conquistas e as necessidades da personalidade humana, do inconsciente, desse eu profundo que aflora nas ações humanas. E aí a psicologia transpessoal vem, ao invés de negar esses outros modelos psicológicos do behaviorismo, né, esses outros modelos psicológicos humanistas que nós vimos, ele vem ampliar a sua área de conhecimento e vem mostrar cada vez mais que nós precisamos compreender as experiências do ser, cada vez mais precisamos entender melhor
toda a transcendentalidade que envolve o ser humano como forma de encontrar aquilo que conduz ao seu equilíbrio da saúde físico-psíquica e a sua planificação. Então, o estudo transpessoal ele não pretende ser único, mas ele alarga os conceitos existentes, buscando desenvolver a verdadeira dimensão da natureza humana. E aí surge essa nova estrutura do ser humano que a Joana de Anjos vem chamar a atenção para a gente. Porque à medida em que há o encontro da psicologia transpessoal com a parapsicologia ou com a psicologia espírita, nós conseguimos, unindo os dois, interpretar essa transpessoalidade, né? Essa dimensão que não é uma dimensão material, mas é transcendental do ser, para uma dimensão transcendental enquanto um ser de inúmeras encarnações. E aí esse encontro da psicologia transpessoal com a parapsicologia, com a psicologia espírita, vai ajudar a entender os estados alterados de consciência. Porque quando nós meditamos, encontramos respostas que não achávamos antes. Porque nós não estamos encontrando as respostas que existem na minha consciência ou no meu inconsciente em si. Mas eu estou encontrando no self, eu estou encontrando na minha conexão dentro do inconsciente com a consciência divina. E esses estados alterados de consciência vão me permitir enxergar aquilo que eu não enxergaria, porque eu estou, na verdade, encontrando aquilo que a consciência divina me traz, né? Vem ajudar a eliminar aquilo que a psicologia tradicional dizia que era patológico, como a mediunidade, né? As pessoas que ouvem vozes ou que têm visão, porque a psicologia transpessoal vai entender que a mente se conecta para fora e consegue também, através dessas experiências extracorpóreas, mostrar de fato a existência de uma relação com o mundo espiritual. Vem mostrar que, na realidade, os acontecimentos físicos e psíquicos são ligados, ou seja, o corpo manifesta a realidade mental e essa realidade mental ela transcende apenas as experiências do corpo e ela não é, portanto, manifestação dela, mas causa dela. Então se substitui o ser organicista daquela medicina do século passado, que olha só para o corpo, para essa ideia de uma psicologia transpessoal, onde nós temos o chamado indivíduo psi, ou indivíduo espiritual, ou seja, o reconhecimento de que eu tenho uma mente que tem percepções extrasensoriais, que tem faculdades mediúnicas, que consegue alcançar aquilo de uma forma diferente. E o grande elemento para fazer isso é o perispírito, que como modelo organizador biológico, ele transfere do corpo para o espírito, do espírito para o corpo como intermédio. Ele permite que a mente esteja aberta a essas percepções extrasensoriais do mundo espiritual. E ele acaba sendo também um fator de transferência dessa bagagem espiritual, tanto da mente para o corpo, no momento que eu encarno e formo o corpo físico, como também do corpo para a mente, no momento em que eu desencarno e levo para o espírito todas as conquistas positivas e negativas do ponto de vista mental que eu tive. Então, esse reconhecimento da nova estrutura do ser humano como uma estrutura trina, ou seja, eu tenho um espírito, eu tenho um perispírito e tenho um corpo, vai permitir a gente entender melhor o que é o inconsciente. O inconsciente não é só sombra, não é só os meus atavismos, as minhas conquistas de outras encarnações, mas também é self, também é esse acesso à consciência divina, também é acesso a esse estado alterado de consciência, onde passado, presente e futuro fazem parte da mesma estrutura. Então, olha que interessante aí a possibilidade de regressão de memória, a possibilidade da mediunidade prospectiva que vê o futuro, porque na realidade passado, futuro e presente, como a física quântica já mostrou para a gente, são espectros de uma mesma realidade. E aí, portanto, se eu reconheço o espírito como um ser trino, como um ser que tem mente, que tem corpo físico e que o perispírito atua nessa conexão, ele consegue acessar o passado e o futuro que fazem parte dessa mesma realidade do tempo, assim como ele consegue alcançar o mundo espiritual e o mundo material
porque também a partir de uma ideia de uma teoria da relatividade, o finito e o infinito são espaços contínuos do mesmo espectro da existência. No próximo último capítulo, a Jona então vem desconstituir essa ideia de que o espírito é a pessoa, ou que o espírito é a persona, ou que o espírito é a personalidade. Pessoa, persona, personalidade representa um espectro, uma parcela das experiências, uma parcela das emoções que estão visíveis no consciente, que estão ali presentes para o espírito. Então a psicologia tradicional, trabalha a ideia de que o ser é uma pessoa, ignorando que ele tem uma multiplicidade de dimensões, ignorando que ele tem outros potenciais que estruturam esse ser, que é o que a psicologia ocidental faz, mas a oriental não. Porque enquanto a psicologia ocidental trabalha a ideia de que o ser é a pessoa, o ser é aquilo que ele manifesta na personalidade, e aí talvez por isso Freud entendia que você poderia encontrar nas experiências de formação desse ser, nas experiências vividas ali de forma singular e depois Jung de forma coletiva nos arquétipos, as respostas de como a sua personalidade se exterioriza. A psicologia oriental reconhece que o ser é indivíduo e não personalidade. Ele é individualidade, ou seja, existem elementos de uma realidade transcendente que fazem parte dessa estrutura psicológica. A psicologia oriental compreende esse ser para além da persona, para além daquilo que ele representa nessa encarnação, mas que há mais. Então, os estudos transpessoais, eles incorporam essas teses orientais e passam a admitir o ser como um ser integral, cujas dimensões podem se expressar em várias manifestações, como a consciência, o comportamento, a personalidade, a identificação e a própria individualidade em si, e não apenas a pessoa como personalidade. E a visão transpessoal a partir do espiritismo vai mostrar que ainda tem outros elementos que vão influenciar como elemento mediúnico nessa questão, e o próprio perispírito como modelo organizador biológico. Vamos então começar a enxergar a questão da consciência, Como representa na imagem, a consciência é o processo de enxergar, É o processo de descobrir. É a condição do lúcido, diz Joana de Ângeles, onde na realidade eu tenho lucidez sobre os episódios da vida e acabo respondendo para eles com normalidade, com discernimento, com harmonia. A psicologia tradicional, ela considera que consciência é a representação daquilo que está visível na personalidade. Então, ou eu tenho a consciência desenvolvida ou não tenho. Ou eu tenho um estado de compreensão e discernimento ou eu não possuo. Ela ignora a psicologia tradicional ocidental, os ditames da psicologia oriental, que mostra que nós conseguimos acessar um tipo de consciência diferente, que é a consciência divina, que nós acessamos com elevados níveis de consciência. Qual de nós nunca fez uma prece buscando um pedido e quando terminou a prece já tinha resposta? Nós alcançamos um nível elevado de consciência, onde nós projetamos a nossa consciência humana, mundana, para a consciência divina, que nos trouxe uma visão mais dilatada da realidade. Então, essas experiências de consciência alterada, que nós vamos obter através principalmente da oração e da meditação, mas também a mediunidade é um instrumento para isso, elas abrem perspectivas para que nós utilizamos terapias que nos dilatem o conhecimento e nos permitam conhecer a vida no sentido mais amplo. Ou seja, precisamos meditar mais, precisamos orar mais, precisamos encontrar as respostas que a consciência divina nos traz, porque isso vai fazer com que nós adquiramos mais consciência, que possamos ter uma perfeita identificação entre aquilo que nós sabemos que precisamos fazer e amplie as nossas próprias possibilidades de estar ligados à espiritualidade, estar ligado aos seus elementos. Junto à consciência que precisa ser vista para além da persona, que precisa ser vista por essa ideia de self, de se ligar com a espiritualidade superior,
A Joana vem chamar a atenção também que o comportamento precisa ser relido através dessa noção maior do ser como individualidade. Os nossos comportamentos surgem a partir dos nossos sentimentos, que são construídos a partir dos nossos pensamentos. Então, o espírito é a mente que elabora, é a mente que cultiva, é a mente que experimenta. A mente elabora pensando, ela cultiva criando sentimentos e ela experimenta adotando comportamentos. Então, o comportamento, ele impõe as necessidades que são as necessidades que aquela mente construiu para aquela pessoa. Que talvez em outra encarnação, em outro contexto, nós não construiríamos, em outra projeção da nossa individualidade. Mas nessa encarnação, como projeção dessa personalidade, é aquilo que nós expressamos. Ora, se nós entendemos que o ser é maior do que a personalidade, significa que o comportamento também ele pode ser maior do que o comportamento que eu estou apresentando. Eu posso, de fato, ir construindo essa minha individualidade e eu vou construí-la através de pensamentos diferentes que vão gerar sentimentos diferentes e comportamentos diferentes que possam construir um desenvolvimento pessoal. Então não existe fatalismo. Essa pessoa se manifesta dessa forma e se comporta dessa forma. Ele é um psicopata ou um sociopata e aí, portanto, a única coisa que ele pode fazer é isso. Na realidade, ele é uma individualidade, por mais que ele esteja projetando na sua personalidade, nessa encarnação, aquela projeção da psicopatia, ele pode, através desse processo de elaboração de novos pensamentos, de cultivo de novos sentimentos e experimentação de novos comportamentos, garantir o seu desenvolvimento pessoal e a sua transformação. Então, a personalidade ela é uma representação dos conteúdos mentais evidentes nessa encarnação. E claro que ela vai ser dominada por valores culturais. Inclusive é o próprio propósito da encarnação. Eu encarno como homem nesse contexto e nessa situação, para diante dessa projeção da minha personalidade, lidar com esses conflitos e alcançar esses novos valores. Só que muitas das vezes essa personalidade acaba sendo dominada por novos valores culturais que vai cada vez gerando uma distonia entre a individualidade e a personalidade, entre, de fato, o eu profundo e a personalidade, o que gera os conflitos. Como nós vimos no primeiro slide do encontro de hoje. Os conflitos entre o que é e o que aparenta ser, entenda-se agora, entre a individualidade e a personalidade, né, precisam ser identificados, precisam ser condicionados e precisam ser adequados. Então a personalidade, assim como o comportamento, ela pode ser condicionada e ela pode ser exteriorizada de forma mais adequada à individualidade, né? Não é incomum pessoas que vivenciam grandes traumas, vivenciam situações onde elas dão uma girada, uma guinada na vida delas, em que elas pensavam, tinham sentimentos e agiam de determinada forma, e agora elas pensam, têm sentimento e agem de outra forma. É possível a personalidade ser adequada ao ser real. Claro que isso vai partir de um movimento prévio, que é identificar os valores. Quem eu sou, ou melhor, quem eu projeto como eu sou nessa encarnação, através da minha personalidade, decorre acima de tudo pelos valores que eu trago na minha individualidade. Então, identificar esses valores é o primeiro passo para a evolução do ser. É quando você olha aquela criança de 3 anos que não divide os brinquedos. Ela já está projetando na personalidade os valores que ela tem. Para que ela possa se liberar daquela personalidade egoísta, ela precisa se desidentificar desse valor que ela possui, que é egoísta, e construir novos valores, para que ela possa fazer novas conquistas. Assim como essa criança somos nós. Se a mente elabora quando pensa, se a mente cultiva criando os sentimentos, se a mente experimenta a conduta, isso tudo acontece a partir dos valores que nós temos.
Ora, se eu sou uma pessoa egoísta, eu elaboro meus pensamentos pensando só em mim. Eu cultivo os sentimentos de amor próprio e eu experimento condutas em que eu sempre prefiro eu ou outro. Eu preciso reidentificar esses valores na minha individualidade. Eu preciso buscar novos valores. Eu preciso entender que, como espírito, eu sou o conjunto de todas as experiências. É isso que a individualidade é. O espírito é a individualidade. Quando a gente diz que a individualidade são todas as experiências, é todo o conjunto do espírito, leia-se, o espírito é a individualidade. A personalidade é o que está destacado, é o que aparece nessa encarnação. É a ponta do iceberg. O espírito é o que está debaixo da água e o que está por cima. É todo o conjunto. Se eu sou esse conjunto de experiências, eu tenho valores identificados que condicionam a minha existência a partir dessas experiências. Desidentificar com os valores anteriores e esses condicionamentos para construir novos pensamentos a serem elaborados, novos sentimentos que vão ser cultivados a partir desses pensamentos e novas ações que vão ser experimentadas é a forma de garantir que a minha individualidade esteja em processo de aperfeiçoamento, o que vai transformar essa individualidade em uma individualidade integral ou uma individualidade plena. Profundo, complexo, como ser humano e como todos os nossos problemas, é o estudo de hoje da série psicológica Joana de Ângeles. Que quem tiver dificuldade, eu recomendo que faça a leitura novamente dos capítulos e faça novamente a análise do estudo da aula, que de fato é muito complexo o modo como Joana apresenta para a gente os problemas da psique humana. Encerrando o nosso estudo, vamos agradecer ao nosso Pai, porque não cai uma folha do céu que não seja da sua vontade. A espiritualidade maior que ampara e auxilia nesse trabalho, que conduz verdadeiramente esse trabalho. Vamos agradecer e pedir que seja iluminado o espírito de Joana de Anjos por todas as lições que ela nos trouxe. A mediunidade bendita de Divaldo Pereira Franco por ser capaz de traduzir esses ensinamentos para todos nós. Os nossos espíritos familiares, o nosso protetor, que está sempre conosco e que nos encaminhou também para essa jornada de estudo de transformação íntima. Agradecemos a todos vocês e pedimos forças para que continuemos no nosso estudo hoje e sempre. Assim seja, em teu nome, Pai, encerramos o trabalho e damos graças a Ti.